Eu chamo-me Hermenegildo da Associação Martins Dias Xavier de Pina. Sou filho de pais casados, mas desde criança o meu nome é mais conhecido como Cagildo Pina. Digamos que seja uma alcunha. Não é? Nasci em 13 de abril de 1971, precisamente aqui na Roça Porto Real. Hoje tenho 51 anos de idade. Não sou formado, apenas concluí a 10ª classe, área C. Estudei aqui no piso também até a 9ª classe, né? Porque não havia aqui 10ª, tive que ir para Santo Tomé. E foi em Santo Tomé precisamente que tive que agarrar mais na pintura para pagar a casa onde vivia e coisas assim. Porque meus pais também não tinham muita possibilidade. E nós éramos muitos filhos, né? Só éramos 8. Então, enquanto ele apoiava um, não dava para apoiar todos ao mesmo tempo. É mais ou menos isso a minha história. O senhor é o primeiro dos filhos? Não. Eu sou o 6º filho. Qual era a ocupação principal dos seus pais? Meu pai, a minha mãe sempre foi modista, costureira, pronto. Fazia vestidos para noivas e calças, camisas, enfim. Modista sempre foi modista até morrer. E o meu pai era mecânico e pronto, torneiro mecânico, coisa assim. E algumas vezes também eu trabalhava com ele na oficina. Eu acho que, na altura, quando eu estudava aqui no Príncipe, meus pais, principalmente meu pai, não tinha muita, como posso dizer, não estava muito a querer que eu saísse do pé dele. Tanto é que quando fiz a 9ª classe, quase que fugi para Santo Tomé. Fui num barco aqui, fugir para Santo Tomé. Depois é que ele soube que eu estive lá, e lá, como não tinha recursos financeiros, digamos, para coisa, eu era um garoto a estudar, não é? E de lá eu encostei ao meu irmão, que já tinha vindo de formação da Alemanha, onde fez hotelaria, ou cerâmica, olaria, digamos. E lá eu comecei, junto com ele, a pintar. Dentro da própria família, sim. O senhor era o 6º? Sim. E havia alguma prioridade à hora de investir os recursos da família para formar algum de vocês, ou foi todo igual para todos? Claro que não foi todo igual para todos. Havia prioridade mesmo, como disse, porque também, eu não sei, pronto, dos pais normalmente há filhos que eles aproximam mais, isso é normal, acontece com todos os pais. Pronto, eu posso dizer que não fui lá muito sorteado. Tinha irmãs? Tinha. E tenho. E a formação era igual, ou para elas era vamos dizer, um patamar inferior? Não, tudo é mais ou menos iguais, digamos assim. Agora, o que acontece é que meus pais também não tinham recursos para abarcar tudo ao mesmo tempo. Nós éramos 8 filhos, né? Não era tão fácil assim. Mas então depois foi para São Tomé, e quanto tempo é que ficou lá? Depois de São Tomé eu fiz a 10ª classe da área C. Área C? Área C, nós aqui dizemos política e coisas. Okay. E depois continuei com o meu irmão a trabalhar, e anos depois consegui, ou seja, me convidaram para trabalhar na ONG Nova Fronteira, o tal falecido Carneiro, né? Que era um jovem aqui era um jovem daquele país já falecido, era Cubilas, chamado Cubilas. Então ele convidou, porque ele trabalhava naquele projeto, e convidou-me lá com os italianos, onde eu fui continuando a trabalhar lá com eles. Depois fui convidado também para fazer uma apresentação em Libreville, Gabão, né? Vim, depois em 2001 então fui para Portugal, onde fiquei lá 4 anos, e vim e pronto, já desliguei-me da pintura, já não pintei mais. E a formação que fez no Gabão tinha a ver com... Não era formação, aquilo foi uma apresentação, ia representar o país, Santo Tomé e Príncipe, nesse caso, no desenho de banda desenhada. A sua juventude, né? Ok. O seu dia a dia antes de ir para a ilha de São Tomé, como é que era naquela altura? Quer dizer, disse que trabalhava às vezes trabalhava com o seu pai? Sim.
Sim, eu ajudava o meu pai na oficina. Naquela altura eu estudava ainda, né? E então no período de manhã eu estava com meu pai na oficina e à tarde ia para a escola estudar e ainda vivia com meus pais, né? Com que idade é que começou a ajudar o seu pai? Olha, para dizer a verdade, posso dizer que desde, pronto, sei lá, uns 14 anos mais ou menos. Não posso precisar a data, coisa, mas era nessa faixa etária mais ou menos de 14 anos à frente, né? E todos... Porque depois de 19 eu viajei para São Tomé. E como é que foi? Tinha saído antes da ilha, não? Do Sim, Príncipe? sim. Já tinha... Já tinha viajado para São Tomé, mas foi por um motivo de acidente. Porque os meus pais moravam numa casa alta, onde a central, na altura, a central elétrica era lá. E então, como eu gostava muito de sair de casa, ir pescar, coisa assim, e ele não gostava disso, normalmente eu chegava a casa muito tarde, às vezes à noite, coisa assim. E então, uma vez, ele quis me bater. Então ele puxou o cinto na cintura e eu fiquei a dar pitola dentro de casa, a entrar embaixo de mesa e não sei o quê. Quando eu saio para a varanda, como ele batia muito, tá vendo? Eu saltei daquilo para baixo. Então fui meter o pé aqui numas toros. Porque aqui embaixo era uma serração, então havia uns toros assim. Quando eu meti o pé lá, um pé teve problema e naquela altura tinha, por volta de 13 anos mais ou menos, tive que ir para São Tomé. Onde fui para o Mexinho, um massagista antigo, ok? Já falecido também, onde fiz a massagem para ficar melhor. Mas não quebrou nada? Quebrou. Mas isto era... aqui não havia posto médico na altura? Havia posto médico, havia hospital, mas eles não conseguiam fazer nada com relação a isso. Por isso é que... Tanto é que eu fiquei 15 dias doente só. O meu tio é que fez a questão com que eu fosse a São Tomé para ser tratado com ele, porque ele já tinha larga escala de experiência, de vida. Mas e este senhor, recorda-se do nome completo não? Não, o nome completo não. Ele sempre foi conhecido como Mexinho. E a parte de, quer dizer, calculo que teria dores? Sim, dores, muita febre e coisas. E, quer dizer, foi medicado com alguma medicação tradicional? Relembra-se como é que foi a experiência? A experiência foi, ele tinha uma cama, naquela altura eles faziam uma cama de bambu, e havia daquelas mantas grossas. O tratamento era mais à base de folhas, digamos, coisa e vinho tinto. Eu lembro que ele tinha uma gamela, onde ele amassava as folhas com vinho tinto, depois ia desenhando todo o osso no corpo, a puxar e não sei o quê. Depois ligava tudo aquilo e eu tinha que estar coberto sobre essa manta para não apanhar um resfriado. E durante 15 dias que lá fiquei, saí muito normal a andar. Mas fez durante 15 dias esse mesmo procedimento? Sim, todos os dias. Digamos que ele recompôs a posição do osso? Do osso todo, sim. E a dor para o fazer? A dor depois foi eliminada. Mas tinha dor enquanto fazia aquele tratamento? No início sim, mas depois dos 2 primeiros dias desapareceu. E ficou com alguma sequela? Não tive nada. Não. Gostava de pescar quando era criança, não é? Ou seja, explorava aqui à volta, que rio aqui? Não, era mais pesca por divertimento. Sabe, crianças gostam de estar com fio e não sei o quê. E eu acompanhava os amigos também a fazer isso. Ia lá para Ponte Cais, aqui na altura chamava-se Pontinho, o que já não existe, onde tem uma cozeta lá das esquinas de Portugal, coisa assim. E nós íamos lá pescar. Era para nós divertir, porque depois pegávamos naqueles peixinhos, íamos fritar, coisa mesmo de criança. Qual era o divertimento? Quando não estava na escola, ou não estava... Sim, porque assim, a pescaria era um hobby, pronto, digamos assim. Mas também havia outro que era treinos, exercícios de mortal, flic-flac, também fazíamos muito isso. Era mais essa coisa. E também futebol. Não, depois já não. Não, depois do acidente, continuei ainda, mas depois de vir para Santo Tomé já não. Porque também depois desapareceram os excursões, desapareceu a campana,
o plinto, não sei, todos aqueles equipamentos desapareceram. Isso foi depois de, quer dizer, já nos anos 80. Sim, sim, porque isso foi mesmo da escola também, era uma parte da educação física. Acha que se degradou aqui a situação da ilha desde que se tem memória, vamos a dizer, quando começou a ser adolescente e já antes de ir? Acha que o nível de vida mudou algo ou foi sempre mais ou menos igual? Não, mudou muito. Sim? Sim, porque anteriormente eu posso garantir que as coisas eram melhores, né? A base de tudo, mesmo a alimentação, o custo de vida, o nível de vida, sobretudo, era menos carregado. Mas está a comparar quando era criança aos dias de hoje? De hoje, exatamente. Okay. Mesmo a moeda, por exemplo, eu lembro na altura, quando eu era criança, eu também gostava muito de ir para roças, okay, e apanhar untuis, não sei que é um fruto, e vendia aquilo muito também. É um fruto que se... Sim, untui. É uma nódoa assim, as pessoas gostam de comer aquilo porque depois tem uns baguetes lá dentro, okay, e é um bocado doce. Eu vendia aquilo muito, porque na minha roça tinha bastante também. E era uma coisa que eu gostava de vender, assim, moedinhas, não sei, para comprar guloseimas, comprar coisas e dava bom resultado, dava para comprar até sapatilha. Mas e que roça era essa? Rocinha é a roça da minha avó. A rocinha? Sim. E essa era a única planta ou a única fruta que... Não, que havia muito mais outras. outras coisas. Havia, por exemplo, manga, havia cajamanga, havia e até agora, jaca, era abacate, guegue, assim. Que outras festas, que outras tradições que havia na cidade é que aproveitava ou que se lembra? Havia daquelas festas tradicionais, que era como no caso de a festa do Picão, por exemplo, onde toda a gente quase ia, não é? Naquela altura, ia a família toda para lá. Onde é que é e quando é que se celebra? Não se celebra mais, pelo que estou a perceber. Celebra-se, mas já com muito pouca animação, porque naquela altura eu acho que o homem já falecido, que era o Frutuoso, né? Que era praticamente um dos donos daquela festa. Depois de ter falecido, aquilo ficou já sem aquele incentivo, as pessoas já não animam muito a ir lá. Era uma festa... O voo do picante, chama-se o pabandia, o voo do picante, de puxar o pau, e que é isso. E em que consiste isso? Pode explicar um bocadito mais em que consistia a festa? Era uma festa religiosa, não? Sim, eu acho que tem alguma coisa a ver com religião, sim, porque depois havia lá aquela coisa de... No momento de puxar bandeira, eles falavam coisas que tinham a ver com religião, sim. Sim, porque depois havia também o África Verde, por exemplo, que era um conjunto, também ia para essas festas, também. Depois também, aqui havia muita cultura. Mesmo hoje, por exemplo, já não se fala, por exemplo, no Vintes Menino, que era uma festa que percorria toda a cidade, as alternas da cidade. Hoje já não se fala, não sei porquê. Era em dezembro, não é? O finais de dezembro. Sim, mais ou menos isso. E esta festa era em que consistia? Porque diz que era como uma espécie de procissão, algo sim, assim. exatamente, com a imagem do Santo Antônio, coisa assim. Depois havia como é que eu posso dizer? Aquelas coisas que eles fazem com vela por dentro. Sim, tipo umas candeias. Uns candeiros, exatamente, uns candeiros assim. E eles a cantarem, a andar toda a volta. Havia alguma dança ou alguma coisa específica depois, ou era só este passeio? Não, durante a marcha toda eles iam dançando. Né? Iam dançando. E as pessoas que... Isto era aqui em Santo Antônio, não é? Sim, sim. Vinham do interior da ilha esta festividade ou as festividades aqui, pessoas de outras, das comunidades, imagina, de outra ponta da ilha? Sim, no início, naquela altura vinham, sim. Vinham, bastante pessoas de roça vinham para a cidade para comemorar com a gente aqui. Em que consistia? Vinham a pé, suponho? Sim, sim. Como Não, havia transporte mesmo. Havia transporte? Sim. E havia, quer dizer, quando eles vinham o dia todo, sim. Quer dizer, as pessoas daqui acolhiam, iam a comer a restaurantes, traziam a sua comida? Não, no restaurante não, porque a própria festa em si também já englobava a comida toda, sim. Tanto como o picão, a festa do picão também era assim. Eles faziam lá comida já, era a primeira coisa.
Depois a festa e Lembra-te de algum prato especial que gostasse Acará. nessa altura? acará, chamam acará, que era banana frita, assim, rodelas, assim. Ok. Isso eu também estava a falar, que o meu colega, essa questão de virem de outros sítios da ilha, mas vinha também, por exemplo, tem família em São Tomé, imagino, ou não? Tem família em Santo Tomé, sim. E as pessoas vêm de propósito ao Príncipe, em algumas alturas? Não, isso já era um bocado mais complicado já. De virem de Santo Tomé para cá não. Não dá. Era mesmo aqui. Era mais aqui. O senhor, quando foi a São Tomé, aquela vez, foi de barco ou de... Havia avião já? Havia aeroporto aqui? Havia avião, havia aeroporto, mas eu fui de barco. Fui de barco porque, pronto, eu tinha muita simpatia com um dos tripulantes do barco, e então fiz um pedido a ele, e ele, como era muito amigo também, ele me cedeu. Foi gratuitamente? Sim, foi gratuitamente, sim. Apenas com uma mochila na costa e pronto. Porque em São Tomé tinha o seu irmão, estava a dizer? Sim, sim. Tinha o meu irmão. E também tinha outro apoio familiar ou ficou só com o seu irmão? Não, na altura era só apenas meu irmão mesmo. E já há pouco voltou a falar nisso, ou seja, quando falou na pintura, como é que chegou à pintura, ou que pintura é que era, o que é que fazia? O que é que foi essa necessidade de fazer na altura? Ah, ok. Sabe, eu quando estudava aqui no Príncipe, não é? Naquela altura havia um professor português chamado Pedro Simões. Não sei se está a ver. Foi meu professor de português durante uma etapa de sexta, sétima, oitava, nona, quase 5 anos. E então ele me incentivava sempre com guaches, não sei o quê. E eu fazia alguma coisa, assim de pintura, ele gostava, ele tomava os quadros, depois ele pedia para fazer outro e pronto. Isso foi para mim um trabalho de animação, estava sempre a pintar, porque ele quando fosse a Portugal trazia os pincéis, não sei o quê. E houve uma altura também que ele trouxe-me um estojo de goivas. Foi também lá que eu comecei também a esculpir. E eu gostava muito de esculpir, muito mais que a pintura. E esculpi algumas coisas, ou seja, fui esculpindo algumas coisas, né? Umas obras eu vendia para os portugueses e outras, enfim, assim. Que tipo de madeira é que utilizava para fazer os seus trabalhos? Madeira local? Que madeira? Madeira local. Local, e eu vim a descobrir depois que em Santo Tomé havia madeira que dava mais facilidade em esculpir, que era no caso da cidrela, não é? Porque nós não tínhamos cidrela aqui. E eu esculpia de uma maneira muito rija, que era gogô, chama-se gogô. Muito pesada? Muito rija, muito... para a goiva entrar. Só quando cheguei em Santo Tomé que eu vim saber que havia uma madeira que dava mais facilidade em esculpir, enquanto estava aqui a matar-me muito, que é para conseguir esculpir uma pinha de banana, por exemplo. E que outras madeiras utilizava? Era você próprio que ia buscar a cortar a madeira? Não, quer dizer, meu pai já tinha uma serração na altura. E então os pedaços de madeira, de tábuas que ficassem, eu aproveitava. Aproveitava para fazer o desenho e depois esculpir. E sempre, geralmente, era esta madeira tão rija? Sim, porque não havia outra. Não havia outra e eu gostava muito dela porque tinha uma cor que... Pronto. E a outra é assim um bocado mais avermelhada, não é? Sim, sim. Que Exatamente, é mais avermelhada e mais mole também. E depois, quando descobriu que existia esse material, Sim. Conseguia trazê-lo para cá? Ou já Não, eu já estava em Santo Tomé. Eu apenas ia ajudando o meu outro amigo que tinha em Santo Tomé, chamado Johnny, que esculpia. E então, quando não tivesse assim muito o que fazer, ia lá só ajudá-lo a fazer uns quadros que ele fazia. Foi mais ou menos isso. Portanto, era um trabalho complementar, vamos dizer. Sim, um trabalho complementar, sim. Nunca chegou a ser o seu a sua principal função? Não. Eu fazia de tudo um pouco. Também gostava, por exemplo, quando estive a trabalhar na ONG Nova Fronteira, lembro muito bem até hoje, que pintei muitas camisolas. Havia naquela altura aquele programa de luta contra o paludismo. Eu pintei muitas camisolas naquela altura, mesmo as lombrigas enfraquecem as nossas crianças. Era na altura, pintava tudo isso também, mas tudo à base, tudo, como posso dizer, tudo manual. Porque não havia máquinas, não havia nada. Era tudo moldes recortados em cartolina e mais ou menos como isto. Eu, por exemplo, fiz isto há poucos dias aqui, que é mais ou menos um babete para a minha filha, está a ver?
Dei o nome do bispo, que é um papagaio, que eu vou comprar e saio com o papagaio, depois eles metem a comida para não estar sujar ele o peito. Então fiz esse babete para ele. Tá vendo? Tudo isso foi pintado à mão. É tinta, não é? É tinta, está aqui. É tinta. Sim, sim. Só falta recortar o coração. A meninha que fez esse coração, que, como eu posso dizer, na máquina cozeu de volta. Agora só faltou me recortar. E aqui, em relação quer dizer, a formação que recebeu, Sim. acho que foi importante o tempo que foi à escola, pelo que está a dizer, foi fundamental este professor para o desenvolvimento Sim. do seu gosto por... Sim, porque ele incentivou-me muito. Isso fazia, ele e outros professores faziam isso também com outros colegas? Não, era o único. Na altura era o único que fazia isso. Não só para mim, fazia para outras pessoas também, para outros colegas também, noutras áreas, por exemplo, no caso do futebol, porque ele na altura tinha um campo à frente da casa, onde residia, e gostava muito de futebol, e tinha lá alunos de escola que ele formava equipas para fazer o torneio assim de futebol. Continua a haver ainda essa tradição aqui? Não. Tanto é que ele já não, quase que já não lhe vejo, porque se calhar agora ele está mais em Portugal, que em Santo Tomé vem de vez em quando e vai. E também já está um bocadinho velhinho, não dá mais. É preciso ter estofo para estar a lidar com uma mata muito jovem, e ele já não tem idade para isso. Minha avó, quando eu era novo, né, quando eu era jovem, garotinho ainda, gostava muito de levar-me para campo, porque ela tinha a rocinha, pronto, que era a roça dela, mas depois ela tinha um campo no aeroporto, onde ela plantava milho. Ela era uma pessoa dedicada muito à agricultura, pronto, plantava milho, toda aquela coisa de campo, pronto. E eu ia lá apenas só para ajudar, mas nunca foi assim, não tive muito dom para isso. Também criava animais, por exemplo, no caso de cabra, coelho, boi, ela também gostava muito de criar animais. Fazia também bolos. Tinha um forno lá, daqueles fornos tradicionais, onde metiam lenha, não sei o quê. Ela fazia bolos, principalmente para dias festivos, como o dia de São Lourenço. Fazia todo aquele bolo em grandes coisas, grandes bacias, né? Para vender assim na festa. Este é o dia que se faz o ato da... Alto de Floripes. Como pode explicar um bocadinho, nós já lemos isso, como é que é a festa principal do príncipe? Sim. É a festa que os naturais do príncipe mais, quer dizer, pronto, ficam mais incentivados. E normalmente todos os anos é a festa que até as crianças, né? Mesmo desde a pessoa adulta até as crianças vão sempre à praça para assistir ao São Lourenço. Posso dizer que é uma paixão, é um gosto que as pessoas têm. Mas o São Lourenço não é o padroeiro de... Não, o São Lourenço é uma festa já diferente. E em que consiste? O que fazem? A sua avó fazia este bolo? Estes bolos para vender naquele dia. Era para vender? Para vender, porque naquele dia havia muita gente na rua, na praça, aliás, né? Mesmo os turistas, toda a gente ia sempre para coisa, para filmar, para fotografar, coisa assim. E desde que tem memória existe esta festa? Sim, desde criança. Só que houve algumas alterações, porque na altura, eu lembro perfeitamente, quando era muito puto, né? Em que aquilo começava muito cedo. Se calhar às 5 horas da madrugada já começava a festa. Hoje já começa um pouco mais tarde, e depois as deixas já não são como antigamente. Mesmo também as fardas, por exemplo, que eles usam, já não fazem com aquele requinte que havia anteriormente. Os turbantes já não são aquela coisa que eram. Parecem um puff de flores apenas, né? Já não tem aquela definição como antes. Mas como era muito mais bonito, era muito mais folclórico, digamos. Eu noto, por exemplo, no caso do grupo dos mouros, né, e do grupo dos cristãos, que não há, no caso do mouro, por exemplo, não há aquele colorido. Porque o mouro, na altura, quando era garoto, havia muita cor. Ou seja, malhavam muito no traje. Hoje já não. Hoje baseiam só no vermelho, que fica muito a parecer com o Danço Congo em Santo Tomé. Já não usa aquele fruta-cores, digamos assim. É muito colorido. As lanças eram ramificadas, eram mesmo tiradas da natureza, né? Dos paus de mato e coisas assim, com ramas, não sei o quê. Esses quase já não existem, eles preferem ter só um pau assim,
pintar tudo a vermelho. Já não é assim. Enquanto antigamente faziam branco e preto, coisa vermelho e branco, coisa assim. Mas esta festividade, calculo que deve de requerer tempo para preparar. Sim. Pelo que está a dizer, ou as fardas, ou as trajes passam de pai a filho, como é que o fazem os professores todos os anos uma... Todos os anos não, há fardas que são usadas às vezes 3, 4 anos, até, quer dizer, até estragar, não é? É. Mas até estava a dizer que mudaram as deixas também, ou seja... Sim, há ligeiras alterações nas deixas. Mas conhece o texto de cor? Não, de cor não, quer dizer, Mas apenas o texto que me tocava, como o Ricardo na altura, né? Ah, porque entrava então? Sim, eu participei pelo menos umas 3 ou 4 vezes, mas era no São Lourenço de... Porque já na altura havia também o São Lourenço de Júniors, digamos assim. Já naquela altura havia. E eu participava no São Lourenço de Júnior. E fazia de? Ricardo. Sim. E então, pronto, por isso é que se sente a diferença de... Sim, sinto a diferença porque depois eu noto nas deixas aquilo que eu já li nos livros, não tem nada a ver com... Eles alteram muito, fogem muito do padrão daquilo que está escrito. Isto é uma pergunta que eu não sei, mas há alguma coisa pintada ou pintura nessas peças da representação, alguma coisa que seja de pintura? De pintura tenho. E fez alguma coisa? Fiz. Tenho o tal São Lourenço. Olha, se pode mostrar só uma coisa, eu tenho um esboço daquilo que foi feito. Na pasta só para ter mais ou menos a noção. Porque eu fiquei muito triste quando vi isso. Não gostei. Porque foi um dos quadros que eu ofereci ao Centro Cultural Português, lá embaixo, né? E depois vi saber que aquilo desapareceu. Desapareceu. Tanto esse quadro como o outro. É mais ou menos, só que está assim. Porque eu depois passei aquilo em... Desculpa, está um bocado sujo. Está um bocado sujo, mas... Foi um quadro que tive que reproduzir. E esta é a técnica que nós usávamos para fazer para pintar os murais. Para desenhar os murais. Está a perceber? Está a ver uns quadradinhos aqui. Portanto, nós, como não tínhamos retroprojetora, usávamos os quadradinhos que é para fazer em grande plano. E íamos projetar agora, por exemplo, em grande plano. E houve quadro desse que eu fiz e pintei, porque aqui não tem... É pena estar assim, porque não está pintado. Todo pintadinho, que foi uma das ofertas que eu fiz ao Centro Cultural lá embaixo, mas depois vim saber que desapareceu, tanto é como outro também que era Sumpagué, que foi uma pintura do meu colega Mário Laires, que está agora em São Tomé. Ele tinha muita vontade de vir agora, fiz tanta questão de vir, mas houve lá problema com os familiares depois, não sei se ele virá mais tarde. Foi também um dos grandes pintores aqui. Foi não? É um dos grandes pintores aqui. Está em Santo Tomé. Mas esse estava a dizer, fez um mural e fez uma tela? Ou... Não, fiz uma tela em ponto grande. Okay. E foi uma oferta que eu tinha feito ao centro, como disse, mas depois desapareceu. Gostaria que estivesse lá, era uma oportunidade já para fotografar. E que é o que habitualmente, quer dizer, há uma evolução no que o senhor pinta, começou pintando o quê e é o que mais gosto lhe dá e tem mais satisfação? Sim, porque eu desde o princípio, desde o início de minha ideia na pintura, sempre gostava de reproduzir. Põe aqui, por exemplo, um abacate ou um ananás e fui sempre trabalhando mais nesse sentido, porque quando eu estive em Santo Tomé, por exemplo, eu trabalhei uns 4 ou 5 anos para a Ecofac, na altura. Havia lá o Jean-Pierre, e depois havia Jean-François, que era um grande homem do projeto Tartaruga. E então eles, como eu trabalhava durante o dia da semana no projeto, não é? Programa Sanitário Integrado, aos finais de semana eles iam buscar no Land Rover, nós íamos para Bom Sucesso, onde as pessoas iam trepar orquídeas, ou trepar aquelas árvores grandes que é para ver, para apanhar a flor da orquídea. Orquídea. Então havia orquídeas que tinham flores muito pequeninas e isso fez com que eu trabalhasse muito com lupa. Trabalhei muitos anos com lupa. Era sempre assim, com lupa, a passar na tela em ponto
maior, não é? Mas ou seja, fez ilustrações de botânica? Das plantas? Sim, botânica, sim, uma data. Não só de botânica, como mesmo de coisa de selos também. Eu ouvi dizer que também trabalhou ilustrando jornais. Sim, jornais também. Jornais, olha, apenas fiquei com uma coisa aqui. Eram jornais locais? Sim, jornal Parvo. Jornal Parvo, porque na altura, é pena que ficou só um, pronto. A única imagem do Jornal Parvo que ficou é este. Aqui era na altura Fradique de Menezes e a gente... Quem é que o convidou para isto? O próprio diretor do jornal, porque... Ele disse, você tem jeito. Não, é assim, nós fomos sempre... Em todos os lugares onde trabalhei foi sempre uma questão de experiência. Vamos experimentar isto. Se der, você continua. Na ONG Nova Fronteira foi a mesma coisa. E também no Jornal Parvo foi a mesma coisa também. Porque na altura, antes havia o tal caricaturista do Jornal Parvo, foi o Lito Silva. O Lito Silva. E calha, ou seja, acontece que naquela altura o Litos viaja para Portugal. E então ele me convidou a fazer parte da capa do jornal. Ele disse, bem, epa, eu acho que você é a pessoa que pode me ajudar nesse sentido e eu gostaria que tu começasse a fazer parte da capa do jornal, porque o Litos viajou e coisa assim. Ele disse, está bem, vamos experimentar, se der, a gente continua. E comecei a fazer trabalho de caricaturista, né, no jornal. Ele disse, pá, ficou muito bom, podes continuar. E depois fui ilustrando. Isso é uma das, porque são volta de quase 200 e tal. 200 caricaturas. Sim. Que era uma É pena, foi pena acontecer um momento que eu não tenho outras, porque eram muitas caricaturas. E tem se adentrado, por exemplo, dentro da pintura, no retrato ou na paisagem, nas paisagens? Paisagem, claro, paisagem, já fiz muita reprodução. Como eu disse, sempre gostei de reproduzir quadros, fotografias, por exemplo. E Boca de Inferno, por exemplo, em Santo Tomé. Já foi pintado não sei quantas vezes. Praia Lagarto, enfim, são coisas que me embora, porque também já faz muito tempo que eu deixei de pintar. Né? Porque na altura, quando eu trabalhei muitos anos com meu irmão, né? E havia aqueles pedidos que os aviadores da Força Aérea Portuguesa faziam, né? Que baseava-se mais na fotografia. Pronto. Era uma foto, por exemplo, de um pôr do sol, de uma marginal, do Pico de Santo Tomé, do Pico Papagaio. E então nós íamos reproduzir essa coisa. Mas acontece que havia outros clientes, né? Porque o meu irmão, por exemplo, tinha uma agenda, né? Assim mais ou menos, em que os quadros que ele fizesse eram pedidos. Ele marcava a data, por exemplo, quando viessem uns clientes pedir, ele perguntava, queres quadro para quando? É o quê? Uma paisagem, não é? Com papagaios, não sei o quê. Então ele marcava e depois ele dizia, epá, para o próximo mês, no dia tal, pode chegar que já está pronto. E meu irmão trabalhava assim. E então, quando às vezes ele engarafasse um bocadinho com os trabalhos, ele me pedia apoio. E eu. Mas ajudava no sentido de, porque nós chamamos de aguada. Aguada é aquela pintura que se dá assim no fundo, depois para ir buscar a sombra e coisa. E a projeção dos objetos que lá estão. E eu trabalhava muito nesse sentido. Eu gostava de mim mais para fazer, como eu disse, a projeção em tela, não é? Daquela guarda, para ele já era tudo, porque ele pegava naquilo e já estava pronto. E nós trabalhávamos muito tempo assim. Mas também havia, por exemplo, os franceses, né? Que gostavam muito de trabalhos surrealistas, não é? E meu irmão fazia muito também. Gostava muito de trabalhos surrealistas, fazia polvos gigantes, não sei o quê. E foi na altura também que eu, às vezes, fazia umas coisas assim. Isso é um trabalho mais ou menos surrealista, né? Depois tinha o Come On Love. É mais ou menos, isto está todo borrado, mas pronto,
Trabalhos assim que... Como é que o faz? É todo autodidata? Vai buscar-lo? Vai buscar essa informação? Não, infelizmente não fui buscar informação nenhuma, quer dizer, eu fui fazendo as coisas, sabe? Fui fazendo as coisas. Eu, por exemplo, na altura da pinha de banana pão, deu-me muito trabalho, porque eu coloquei uma pinha de banana pão, meu pai também na serração onde tinha a serradura, pronto, havia uma zona onde tinha muita serradura e havia muita banana pão, dava muita banana pão. Assim que apodrecesse a serradura, banana pão dava rebento, dava cada banana, não sei o quê. E então ele às vezes trazia algumas pinhas de banana para casa. Então eu colocava na pinha de banana, não é? E tem aqui a coisa, fazia o traço a lápis e fui esculpindo a banana pão. Mas tudo isso foi por intuição própria, não tive... E é uma das coisas que sempre fiquei curioso, era de, pronto, gostaria de ter uma formação nessa área, uma coisa que sempre quis, mas nunca consegui. Nunca fui formado na área, sempre fui fazendo as coisas. Foi experimentado? Exatamente, fui experimentando as coisas, porque depois havia aquelas bananas que vinham para frente, não é? Dava mais trabalho para esculpir, porque depois tinha que cavá-la. É para fazer a realçar. Fui experimentando e corrigindo com os meus erros, né? Há coisas que eu fazia que depois ia ver. E tinha uma coisa muito, muito engraçada, que era, às vezes eu fazia uma pintura, não é? Mas gostava de vê-la fotografada. Isso por quê? Porque depois, quando é fotografada, há alguma cor que não fica bem, ao meu gosto, né? E já eu vou alterar. Eu gostava de fazer a pintura, depois mandar fotografar, depois para ver onde é que está o erro, né? E corrigir. Quer dizer, esteve em São Tomé, tinha outros trabalhos e trabalhava também como ilustrador, como pintor, não sei se abandonou. Sim, eu posso dizer que em São Tomé, por exemplo, na altura quando eu estive em São Tomé, trabalhando no programa Santana Integrado, eram anos que eu vivi com muita intensidade na área de pintura e coisa. Porque, independentemente do trabalho que fazia no projeto, da segunda a sexta, não é? Eu trabalhava, como eu disse, no Ecofac, com coisa depois. E, por último ainda, quando o meu professor viaja, Mário Laires, viajou para Portugal, não é? Também me incumbiram de fazer alguns trabalhos na filatelia dos Correios, que era fazer a produção de selos. E então foram momentos muito intensos, porque eu quase não tinha tempo. Tanto é que, às vezes, eu ia para o trabalho, e nesse período, que era período de almoço, por exemplo, em que as pessoas iam almoçar, não sei o quê, eu passava a fazer aquela caricatura para entregar, para não ter engarrafamento com o Jornal Parvo, e para ter o fim de semana livre, que era para fazer o selo e o projeto Tatu. O selo era para nacional? Sim. Tanto no campo do selo? Também era outra produção, a ponto gigante também. Mas como é que eu fazia? Era, vamos dizer, as instituições que lhe encomendavam aquilo que lhe sugeria um tema e você apresentava bocetos? Ou como é que funcionava o... Sim, nos Correios, por exemplo, na altura era tempo só Álvaro Cunha, que era o diretor lá da filatelia dos Correios. Meu irmão já trabalhava para ele também. E então, às vezes ele me chamava para o seu gabinete e dizia, há necessidade de fazer mais alguns selos, mas procure fazer aquilo que ainda não temos. E então, como meu irmão tinha lá o livro com todos os selos, porque meu irmão fez muitos selos também, todos, até de Albert Einstein e a Sir Arthur Eddington, e então ia vendo os selos, que é para ver o que não há. Por exemplo, no caso de frutos, tínhamos pintado todo o fruto. E também, quanto à reprodução de selos, eu também trabalhei muito com meu irmão também naquela altura, porque ele, lá no momento que ele ficava muito engarrafado com o trabalho, né? Eu tinha que dar-lhe uma mão, depois que ele concluir, sempre trabalhamos assim. Agora, qual é que é o nome do seu irmão? Protásio Pina. Protásio Pina, mas era mais conhecido como Neco, diziam Neco. Sim. E nisto, portanto, o que o senhor se especializou, focou mais foi em frutas e coisas das ilhas, não é? Sim. E na parte
quer dizer, da caricatura é sátira, não é? Sim, sim. Ok. É deformar a Deformar, realidade para já. puxar aí um bocadinho. Sim. Como é que era pedido? Era o senhor via as notícias de vou fazer uma sátira sobre isto, era livre ou era que lhe pediam quero que faça isto sobre as declarações Sim, do presidente? porque repara, exato, aqui havia um pormenor até às vezes um bocadinho chato, porque como eu não sei se já leu algum jornal parvo, por exemplo, nunca leu muitos, em Santo Tomé, há muitos, é só para coisa, arquivo histórico, lá há muitos. E acontece que o Jornal Parvo era um jornal também muito crítico, principalmente a nível político. E então, era praticamente, era um confronto, digamos, com os políticos o redator ia elaborando textos que focavam aspectos muito negativos e criticavam o governo. E depois, eu ficava às vezes muito reticente em ter que fazer coisas que, pronto, não era muito... Para mim, não é coisa, mas pronto. Tanto é que pode reparar que no Jornal Parvo não tem o meu nome. Eu punha lá um Teotone Boto, não é? Mas quem é Teotone Boto? Ninguém conhece. Toda a gente conhece como Cagildo. Era mais ou menos isso, porque era um pedido que o próprio diretor fazia. Porque ele também, quando estava para desbobinar as coisas, falava muito torto assim do governo, coisa assim. E então, havia um pormenor que era, por exemplo, ter que desenhar a cara do presidente da República, por exemplo, Manuel Pinto Costa, o Miguel Trovoada, o Patrício Trovoada, o Raul Bragança, o Fortunato Pires, o ex-presidente da Assembleia, um monte deles. E eu ficava às vezes a dizer, mas é assim, eu não conheço o Fortunato Pires. Depois ele ia buscar lá no livro e não sei o quê, para eu ter mais ou menos a noção de quem era Fortunato Pires. E então eu baseava nessa foto, né? Para fazer o trabalho, porque às vezes ele dava a imagem de pessoas que eu não conheço. Eu era muito recente em Santo Tomé, né, quando comecei a trabalhar, e não tinha foto, eu não tinha noção das pessoas. Eu podia dizer que era um homem alto e não sei o quê, mas nunca ouvi. Nunca teve nenhum problema. As pessoas que eu tinha, né? A imagem mais nítida era mais ou menos do Pinto da Costa, sim. Miguel Trovoada, porque era uma figura também muito popular, não é? E primeiro-ministro, Raul Bragança, não é? Nesse caso. E pronto. As outras pessoas, ele às vezes tinha que me dar alguma foto que tivesse no outro livro, coisa assim, para eu basear nela e fazer coisa. Foi assim que nós trabalhávamos. Porque isto, quer dizer, havia TV local já, quer dizer, nacional, a TV existia. Sim, TVS, Sim, já existia. E, quer dizer, não estavam habituados a ver algumas figuras secundárias, por Sim, exemplo. sim, secundária, exatamente. As figuras secundárias nós víamos na televisão sempre, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, não sei o quê. Mas havia outras figuras que não apareciam muito, como o Procurador-Geral da República, dificilmente aparecia. Mas depois ele conseguiu a imagem do Procurador-Geral da República, né? E eu fiz um trabalho que depois E havia outra particularidade, também havia muita gente. Por que ele gostava do coisa? Porque ele dizia-me sempre, Cachildo, continue trabalhando na capa do jornal, pode não ter problema com o teu ordenado, porque eu vou te pagar, porque interessa-me muito que tu faças a capa do jornal. Ele dizia, por quê? Porque, o que é que acontece? Há muitas pessoas que até não compravam jornal só por uma questão de querer acompanhar o noticiário, né? De estar a par das notícias que acontecem no país, mas como também para ler um poema que eles gostaram, está a perceber? E uma capa em que tem alguma coisa que eles riem e não sei o quê. E muita gente comprava o jornal assim, mas com base nisso. Achava muito engraçado a capa do jornal e era mais vendável, né? Com relação a outros jornais, vendia muito. Aqui também, no Príncipe, vendia? Vendia muito pouco aqui no Príncipe, porque o Príncipe sempre foi muito pouco de comprar jornais. Eu também aqui não interesso muito pela leitura também. No Príncipe não ligo muito a leitura. Aqui sempre vende pouco. E houve algum jornal local, ou houve algum jornal local daqui do Príncipe? Não. Houve uma coisa que tentaram, mas aquilo não teve sucesso, porque
mal começou, acabou logo, porque as pessoas não leem, como eu disse, não compram jornal, não estão interessadas. Em Santo Tomé as coisas são mais quentes. Mas porquê é que decidiu regressar ao Príncipe? Foi só por causa do trabalho? Depois de estar Depois de estar em São Tomé, porquê é que não ficou por lá? Não, isto tem também a ver com o meu pai, não é? Porque eu quando estive em Portugal, não fui, quer dizer, fui naquela altura mais com o intuito de conseguir alguns recursos financeiros também, não é? Porque tive que trabalhar e na altura eu deixei a minha mulher, estava de bebê e coisa assim. E então eu ia mais com a intenção de arrecadar mais alguns recursos e depois para voltar. E lá está, quando estive lá, depois de 3, 4 anos e tal, quase 5 anos, né? Eu sempre estava em contato ao telefone com o meu pai. E ele sempre me falava também da coisa, da oficina, da fundição, do torno, da marcenaria, quer dizer, falava de coisas ligadas a ele, pronto. E queria muito que eu viesse para o Príncipe, né? Tanto é que quando eu vim para Santo Tomé, fiquei pouco tempo. Aliás, quando eu vim para Santo Tomé, ainda me convidaram, que era para continuar a trabalhar no projeto, que depois deixou de ser ONG Novo Tempo, passou a ser CNES, que é Centro Nacional de Etnia Barra para o Lixo. Convidaram, até mostraram um gabinete onde eu pudesse estar lá. Mas depois, eu tive que vir porque meu pai queria que eu viesse para o Príncipe. E então, eu venho para o Príncipe, não é? Depois eu venho com a minha mulher, com a minha filha. E acontece que anos depois meu pai falece, né? E ficou aquela oficina em que eu tinha que dar continuidade, digamos assim, porque também não ia deixar tudo isso morrer. Eram máquinas, eram tornos, e tive que agarrar nisso e fiquei nisso até hoje. Mas e é por causa disso que não tem tempo para pintar? Ou... Sim, eu levo mais tempo. Aliás, a oficina rouba-me quase todo o tempo, porque eu tenho que organizar trabalho, há coisas que eu faço lá que os outros não conseguem fazer, por exemplo, em questão da avaria. Por exemplo, ontem foi precisamente um dia muito exaustivo para mim, porque eu passei o tempo a tornear a peça para fazer uma adaptação na máquina de aparelhar tábuas, porque tinha dado berro, arrebentou o rolamento, arrebentou a correia e não sei o quê. Era uma coisa que os indivíduos que eu lá tenho não conseguem arrancar naquilo. Então eu tive que disponibilizar esse tempo para dar continuidade no trabalho hoje, porque é um trabalho que o cliente fica depois à espera. Eles têm que continuar nisso aqui. E tanto é que depois já há um projeto também aqui com relação à construção de casas sociais, em que o empreiteiro da obra quer que eu faça parte desse projeto. Portanto, é nessa altura que eu não posso deixar as coisas ficarem assim, na corda bamba, não é? Tenho que pôr as coisas em ponto, para ele ver que isso tem pernas para andar. Por isso é que eu estou assim. E o primeiro material que está lá agora a sair é dele. Ele quer saber se aquilo tem cara, para a gente continuar, porque são 30 casas. Na altura, quando o meu pai tinha aquelas máquinas da marcenaria, né? Não havia outra oficina de marcenaria. A não ser aquelas antigas que existiam nas comunidades, como Portugal, Sundi, não sei o quê, e que estavam degradadas. Havia máquinas daquelas Manchester, aquelas grossas, não sei o quê, mas todas degradadas. E então meu pai estava num projeto em que foram concedidas aquelas máquinas pelo ministro na altura, Acácio Alba Bonfim, e ele estava num primeiro plano com máquinas novas, né? Tudo a funcionar bem. Fazia tacos, inclusive, também. Tacos de madeira, fez muito para Santo Tomé, importava tacos para Santo Tomé, exportava, aliás, para Santo Tomé, onde eles colocavam no chão tacos de madeira. E então, naquela altura, foi a única oficina, digamos, com pernas para andar, digamos assim, não é? Mas acontece que depois, não é? Foi aparecendo outras. Depois veio aparecer a oficina do Pena, que tem aqui hoje. Depois veio a aparecer a oficina do Primo, que é o lá da Rua Nova, não é? E mais tarde ainda veio aparecer agora da HBD, não é? Que é o outro potencial que está aí. Mas acontece que dentre essas oficinas, outras começaram a morrer.
Por quê? Ou seja, começaram a ter serviços limitados. Por quê? Degradava uma coisa, eles não conseguem reparar. E por isso é que a oficina que eu tenho, eles têm uma certa confiança porque tem um serviço mais completo, digamos assim. Há máquinas aqui, por exemplo, que só passam em cima, já não conseguem para ler em baixo, não é? Para a madeira ter um nível, eles vão passar na coisa em cima só e diz que já está tudo aparelhado. Mas a pessoa quando vai querer coisa com nível já não tem. Portanto, é difícil aqui. É difícil aqui porque... E é das mais antigas, hein? Com relação a outras, é das mais antigas. As outras também foram daquelas máquinas antigas, como eu disse, que eles foram reparando, recuperando daquelas antigas. A maioria delas são daquelas antigas. A única mais moderna é a da HBD só. E isto está praticamente todo concentrado aqui? Sim. Não está espalhado pelas comunidades? Ou... Não, comunidades não. Está tudo mais no centro da cidade. Estão todas no centro. Acha que há uma diferença muito grande em como era no seu tempo em relação a, por exemplo, estes hábitos, fala de, não há hábito, por exemplo, de leitura de jornais, não sei o quê, de pintura, Sim. de atividades, de esportos, todas estas coisas, como é que o vê? Acha que quer dizer, mantém-se, melhora, não vê esse interesse? Sim. Qual é a sua avaliação da situação atual em relação ao que já viveu? O que já vi. Eu acho que as pessoas anteriormente até liam mais. Liam mais. Hoje em dia é fácil de notar-se isso porque a juventude está muito mais focada para o telemóvel. As pessoas não leem quase. Eu lembro perfeitamente, havia na altura aqueles livrinhos que eles chamavam de cruzada. Nós líamos muito. Hoje não se vê jovem ler livros quase. A sala de leitura lá embaixo, que era onde eu trabalhava o professor Persões, eu notava sempre que quando fosse para o centro, né, para ler algum livro ou para fazer alguma investigação, eu também usava o centro mais para fazer investigações, para conhecer outros artistas e coisas assim. Mas com relação à juventude, mesmo desde aquelas duas pessoas, pouco liam. Não tinham aquele incentivo de ler. Ia-se para a sala de leitura, via-se uma pessoa lá, outra aqui e outra lá. Acha que a juventude no Príncipe atualmente é mais, menos ou igualmente interessada que foi o senhor, o seu irmão e os seus colegas? Muito menos interessada. Eu acho, sim, porque também na altura, repara, nós trabalhávamos muito, digamos, de forma empírica e, quer dizer, era um gosto mesmo, não é? Já hoje isso não acontece, porque as pessoas baseiam mais de coisas que já existem e não se vê nada de novo. Mesmo a nível de pintura, não se vê novos artistas. Eu lembro na altura, por exemplo, que nós tínhamos aquela, digamos, quando eu estive em São Tomé, por exemplo, tínhamos aquela preocupação, ou seja, aquele compromisso, né, de ter que dar resposta a algo que nos foi pedido. Isso não acontece hoje. Como eu havia falado antes, por exemplo, que meu irmão tinha uma agenda em que os quadros eram encomendados e quase que como por obrigação nós tínhamos que fazer aquilo. Isso também para manter a nossa imagem, não é? Porque depois para não dizer que ele foi um falhado no que e meu irmão era assim. Ele podia ter outros defeitos, né? Não digo porque ninguém é perfeito, mas quanto ao trabalho de pintura ele era assim. E isto acha que tem consequências para... Só é pena que ele ter falecido muito novo. Gostaria de ter até hoje. Acha que isto tem consequências para, por exemplo, para a preservação da vossa identidade? Aqui, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, ou em Príncipe especificamente... Sim, em São Tomé e Príncipe principalmente, sempre. Porque por causa daquela insularidade, o Príncipe tem sempre desvantagem. E seria bom que os jovens no Príncipe fizessem mais do que aquilo que fazem, né? Que é para reerguer. E como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Isso agora vai depender de cada um. Cada um faz a sua parte. Por isso é que eu, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho feito muito para o Príncipe. Porque na área onde eu trabalho, só a resposta que eu dou para aquilo que me é pedido é muito contributo que eu dou para o Príncipe. Já houve várias vezes problemas de... Estou a falar, por exemplo, agora de madeira, não é? De pedidos
em que as pessoas iam para outras oficinas para conseguir isto. Não consegue, pois vem ter comigo e diz, eu quero isto, que está aqui. E então eu faço. Mesmo em termos de construção civil, né? Em termos de madeira, eu procuro sempre manter a oficina assim, no nível, né? Para as pessoas não terem problema, ou seja, não terem fracasso naquilo que querem fazer. E é por isso que eu tenho sempre trabalhos, porque é sempre a entrar e a sair. Qual acha que é o futuro do príncipe? Ou qual acha que seria o futuro melhor para o príncipe? Olha, eu começo por falar em formação. Como eu disse, não tenho formação nenhuma, em área nenhuma. Isso já seria um passo. Nunca fui formado em nada. Gostaria de ter uma formação. E eu penso que muitos aqui têm a mesma, ou seja, têm o mesmo orgulho que tenho, né? Agora, também está que é preciso ver as pessoas que fazem algo para pegar nelas e projetar. E isso não acontece. Ao longo dos anos já aconteceu muito coisas que são capazes de pegar uma pessoa que não tem nada a ver com uma coisa e manda formar. E logo essa pessoa vem, não vai servir. Eu conheço pessoas, inclusive, que foram para fazer formação, não vale a pena dizer aonde, de mecânica, não faz mecânica nenhuma. Não tornei uma peça, não faz nada. E ficou lá muito tempo a fazer essa formação, não faz nada aqui. Não veio servir nada. Com relação ao patrimônio cultural, é como já tinha dito antes, tem havido aquelas falhas. Seria bom que eles fizessem um retorno, digamos, ou seja, tivessem a imagem daquilo que foi São Lourenço antes e daquilo que tem sido São Lourenço agora, para eles notarem que tem havido muitas falhas. Isso é um aspecto. E quanto ao recurso natural, ambiental, como está dizendo, já há muitas praias, digamos assim, que eram lindas, que hoje já são pertenças de privados. Também não está mal. Isso não está mal porque tem que cuidar bem daquilo. Porque as praias que ficamos, estão mais degradadas e as pessoas sempre há aquela estação da areia. E tudo isso é que devia ser combatado, está bem? E não acontece. Continua a roubar areia na praia e isso está a cabo da nossa natureza. Ou seja, as pessoas não estão a ajudar. Houve projetos, por exemplo, eu lembro na altura, quando o meu irmão veio da Alemanha, como ele é formado na cerâmica, eu também trabalhei muito com ele na olaria, na fábrica oleira. Nós fazíamos pratos, fazíamos tigelas, copos, na altura, de barro. Em São Tomé? Em São Tomé, sim. Fábrica de cerâmica. Havia duas fábricas. Uma era de tijolos e outra era para só olaria e coisa assim. E nós trabalhávamos muito nisso. Seria muito importante também que houvesse uma fábrica de tijolos aqui, para terem que diminuir esse trabalho de extração de areia. O tal pó de pedra é muito importante, mas ajudaria melhor se houvesse tijolos. Uma fábrica de tijolos. Era muito importante. E é pena que ultimamente aqui tem acontecido coisas que, enfim, nem vale a pena falar. Sabe, porque aqui o príncipe tem uma coisa aqui. Nós todos somos considerados como se fosse uma família. E às vezes há aspectos negativos que alguém faz, por exemplo, em que você se toca, você entra em choque com o familiar. E isso é muito errado. Por quê? Uma das coisas que eu vi ultimamente aqui que não fiquei a gostar é caça aos papagaios. Estavam a matar muitos papagaios aqui. Eu lembro na altura quando eu era mais novo, porque agora já tenho idade já, coisa. Quando à tardinha, mesmo de manhã cedo, quando os papagaios viessem recolher, que eles vêm dormir, depois aonde vêm? Ouvia-se muito, eram bandos de papagaios a ir para o pico e não sei o quê. Houve um período quase que já se contava, 4 papagaios, 3 aqui, 5 lá e não sei o quê. Ultimamente aquilo tentou aumentar um bocadinho, agora é pá, pá, pá. Mas isso para quê? Só divertir? Está a comer. As pessoas estão a fazer isso e de cabulice também. Estão a matar aqui. Com arma, com aquelas armas de chumbo, não sei o quê. Pá! Eu
conhece as ervas, vamos a dizer, medicinais ou as ervas úteis para a culinária, por exemplo, algumas que podem ser venenosas para outra coisa, algumas que são benéficas para medicinais. Conhece alguma coisa desses recursos? Sim, mais ou menos. Posso dizer que conheço algumas sim, porque com base nisso, sabe que às vezes mesmo quando criança, ok? Quando temos algum problema, digamos uma tosse, uma coisa assim qualquer, sempre aparece de vez em quando algum parente familiar que seja mais velho que diz, pá, isso é bom para tosse. E então a gente experimenta e resulta, por exemplo. E com base nisso tenho experiência de algumas plantas sim, que são muito boas. E é capaz de reconhecer, mas diz, olha, esta para o seu filho, os seus filhos, diz, olha, vou lhe dar isto, bebe isto, um chá deste. Por exemplo, não sei se isso acontece com outras pessoas, por exemplo, quando a tosse é muito prolongada e tem coisa, o gengibre é muito bom, gengibre. Eles fazem picadinhos assim com açúcar que toma, aquela garganta ralada que se diz, passa. É desinfetante. É desinfetante, exatamente. E quer dizer, outros recursos que haja por aqui que utilizam normalmente, que seja uma coisa super habitual. Uma coisa muito usual aqui, quer dizer, por algumas pessoas, porque ultimamente também tenho que deixar de dizer, porque também lá está, hoje, por exemplo, na culinária, há outra particularidade aí. As pessoas estão muito pouco interessadas, né, em fazer aquela comida que faziam antigamente, mesmo com conhecimento. Porque anteriormente, por exemplo, eu lembro bem que as velhotas, né, faziam comidas com muito mais requinte, quer dizer, procuravam aquelas folhas, por exemplo, no caso do calelu, a zagoa e não sei o quê. Hoje em dia, vê-se logo que, às vezes, durante um mês, faz-se uma zagoa lá e não sei o coisa, quando é muito pedido ou quando é uma festa muito interessante. Enquanto aquilo, anteriormente, era coisa mesmo era quase uma rotina em casa. Aos finais de semana, mesmo que as pessoas não tivessem sempre durante a semana, mas no final de semana havia sempre mais alguma coisa assim. E as pessoas... A alimentação era mais de produtos locais. Locais. Porque também, é claro que também dá mais trabalho um pouco, não é? Sabe que, por exemplo, no caso da água, tem que catar aquelas folhas todas, não sei o quê. E depois as pessoas parecem que não se sentem animadas em fazer todo esse trabalho. E fazer uma coisa mais prática, pronto. Vou fazer um arroz com peixe frito, com uma salada em cima, já está. Mas essa parte da cozinha, o Cagelo cozinha ou é a sua mulher sempre? Não, a minha mulher, quer dizer, eu também cozinho. Há momentos que eu vou para a cozinha. Eu gosto, por exemplo, muito de caril. Eu gosto muito de caril. E de vez em quando eu faço. Principalmente caril de búzio, eu gosto muito. É tudo tradicional. Dá búzio, aqueles do mato que faço, caril de búzio. Do mato? Sim, do mato. Sim. Não é do mar? Não. Do mar também eu gosto quando eles fazem molho. Também. E conhece, por exemplo, os recursos do mar, das pescas, o que há? Conhece? O senhor foi pescador? Não fui pescador amador? Assim, não fui pescador de ir de canoa para o mar, agora de parar numa ponte, pescar assim. E tenho um colega que pesca e sim, conheço, por exemplo, no caso de polvo, né? Tenho búzio do mar, como eu disse. Ou depois eles têm, quer dizer, há uma série de peixes lá no fundo do mar. Que eu lembro na altura, por exemplo, eu tinha um tio que hoje está em Portugal, gostava muito de ostra. Uma coisa que já não se faz. Meu tio gostava muito daquilo. Com machinho ele talhava aquela coisa e depois aquilo dava muito trabalho também. Depois tinha que meter aquilo na água quente para ela abrir-se, depois para tirar aquela coisinha para até fazer um arroz, por exemplo, de ostra. E ele gostava muito de mariscos. Acha que, em termos de médio de espécies naturais, de espécies marinas ou tal, houve alguma alteração? Houve espécies ou coisas estranhas à ilha que apareceram aqui? Há muita coisa estranha, sim. Porque eu noto, por exemplo, que hoje em dia, não é? Chega a época, por exemplo, do peixinho. Peixinhos são aqueles que chamam bué-bué. Aqui na língua tradicional chama-se bué-bué. São peixinhos pequeninos assim. E normalmente eles pegam com uma rede de mosquiteira, por exemplo. E que eles vão ao rio e não sei o quê. Na altura,
Quando chegasse a essa época, né, pegava-se muito peixinho, mas muito, que dava para vender, que dava para fumar. Eles punham até na grelha para fumar e tudo, para fazer comida daqui a um mês ou coisa assim. Hoje em dia, pessoas que conseguirem pegar um balde de peixinho ou dois, já acabou. Não tem. Alguma coisa que falhou. Uns dizem que tradicionalmente o primeiro peixinho que se pega volta-se a repor ao mar e não sei o quê. Dizem isso pela cultura, né? E dizem que isso não está a funcionar, é por causa disso que o peixinho não sei o quê. Fica sem perceber. Não só peixinho, como carapau. Por exemplo, na época do carapau, havia uma pesqueira que eles faziam com pedra assim, o carapau vinha cair tudo naquilo, depois quando o mar, é só apanhar carapau, muito carapau. Hoje já não acontece. A lula, a mesma coisa. Lula, quando chegasse a época de lula, por exemplo, muitas lulas vinham, quer dizer, atirar-se à areia. Nem era preciso estar aí buscar lá. Vinham tirar a areia barata. As pessoas andavam na praia para apanhar lula assim, uma atrás da outra. Hoje, para se ver 2 lulas, 5 lulas é muito. Portanto, muita coisa falhou aqui. Não sei o que é que aconteceu. Uns argumentam esse lado tradicional, não é? E não se sabe. Pode ser uma outra coisa também. Mas isso sente que a população do Príncipe também tem subido, não é? Tem aumentado. Sente essa... Há mais gente? Há mais gente e... há mais gente sim, porque por exemplo, anteriormente, notava-se que poucas pessoas emigravam de São Tomé para o Príncipe. Anteriormente. Ultimamente já isso não acontece. Tanto é que muitas pessoas vêm de São Tomé, naturais de São Tomé, vêm para o Príncipe, às vezes trabalhar no Príncipe. Vêm em projetos e depois aqui ficam e continuam a sua vida. Eu já conheço muitas pessoas de São Tomé aqui e vivem aqui normalmente. E isso já não acontecia antes. Antes as pessoas de São Tomé, quando viessem para aqui, ficavam uma semana só e iam embora. Diziam que é muito frio, não sei o quê, mas hoje já não. Também lá está. Além de haver mais produtos naturais a serem vendidos e a preços baixos, né? O que hoje também já não acontece, porque é só dar uma olhadela, por exemplo, aqui no mercado, para se ver uma tabala custa. Anteriormente não era assim. Via-se uma tabala quase todos os dias. Então as pessoas usavam mais. E há outra questão também. A nossa gente, né? Hoje também está muito mais virada para o arroz. Base praticamente da alimentação. E estão também a fugir muito de mandioca, batabala, que eram tubérculos que nós usávamos muito naquele tempo. E pronto, minha avó era camponesa, né? Ela plantava muito daquilo. Também é um dos motivos que fazia com que nós usássemos muito. Porque ela tinha todo esse produto. Já não tínhamos necessidade de comprar muito arroz, né? Se eu lhe dissesse agora, o senhor vai à roça e vai plantar, vai semear mandioca, é capaz de fazê-lo? Posso fazer, já fiz uma temporada, mas também há outra questão muito importante aqui. É com relação aos ladrões. Eu lembro perfeitamente quando, na altura, minha mulher ainda estava cá, antes de ir para a formação em Santo Tomé, nós, aos finais de semana, íamos para a Rocinha, que é a roça da minha avó, e tínhamos aquele capricho de plantar. Pronto, plantávamos banana, plantávamos matabala e não sei o quê. Depois, fazíamos plano às vezes. Epa, vamos ver, se calhar na próxima semana, vamos cortar essa bananeira aqui, para comermos um bocado de banana pau. Quando vem a próxima semana já não está. Porque uma das coisas também que tem desmotivado muitos agricultores aqui, no Príncipe, principalmente, é os gatunos. Roubam muito, pessoas roubam descaradamente. As pessoas, e depois como o Príncipe é um meio muito fechado, as pessoas são mais facilmente controladas. As pessoas, inclusive, já sabem a que horas mais ou menos, fulano de tal está em tal ponto, ele gosta de beber, ele está em tal sítio, fazem essa coisa. E controlam, ele está a beber, vamos roubar. E quando no dia seguinte ele vem, já não tem, só vê
Ele só vê matabalas arrancadas e mais nada. E no campo da língua, o senhor Sim. fala a língua local? É capaz de... Muito pouco. Um pouco. Muito pouco, muito pouco. Isso também tem a ver com com os meus antecessores, né? Porque eu fui criado, né? Fui criado num seio familiar em que a minha mulher, a minha mãe, desculpa, a minha mãe falava português, porque é filha de um português, não é? Que é o tal Joaquim Ferreira Barreto, que tinha Bela Vista, que era o dono da Bela Vista, não é? E o meu pai é de Santo Tomé e fala o crioulo de Santo Tomé. A minha avó era cabo-verdiana da Ilha do Fogo e falava o crioulo. Portanto, eu estava nessas três línguas e quase ninguém falava comigo o linguinha, né, digamos assim. Só na rua que eu via algumas coisas assim. E curiosamente fiquei sabendo pouca coisa. E o senhor fala com os seus filhos em português? Sim, só português. Nada de crioulo? Nada de crioulo. Sim, porque seus é a filhos língua que eu mais... é a língua, Sim. vamos dizer, materna? Sim, materno, né? Exatamente. Para mim, materno. Estudam estas línguas na escola, eles? Por exemplo, a língua, o lingui? Lingui. Quando eu estudava, não. Já hoje, há uns anos para cá, há um projeto em que eles aprendem na escola, sim. As crianças aprendem na escola já. Alguma vez participou em alguma atividade da reserva, quer seja chamado para alguma reunião ou para algum evento? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Simplesmente houve uma formação que era reciclar, reduzir e reutilizar, não sei o quê, em que eu fui convidado na altura. Na altura foi aqui precisamente onde a HBD tem a oficina, né? Que era de reciclar objetos de plástico. E então eu participei nessa formação, fiquei a gostar, tanto é que fiz lá alguns moldes, porque havia aquela coisa de imprimir em plástico, a quente e coisa assim. Depois a formação terminou, fiquei lá com os dossiês todos, lá em casa. Foi pena, né? Nós não termos oportunidade de continuar fazendo algo. Porque aquilo na altura deu-me muito sonho. Tá a perceber? Fiquei com aquela coisa de querer continuar a fazer algo com relação à coisa, mas depois as máquinas foram guardadas, depois se calhar voltaram para a HBD e pronto. Praticamente eu não tive acesso a fazer mais nada. E eu queria transformar realmente muitos objetos já sem utilizar e transformá-los em objetos, por exemplo, como uma tartaruguinha pequenina, coisa assim, mesmo porta-chaves, coisa assim. Eu estava com muito plano, muito sonho nisto, mas falhou. Porque eu, se tivesse as máquinas, já continuaria a trabalhar. Porque eu até estava com planos de esculpir e trabalhar na escultura. Esculpia uma tartaruga, por exemplo, tá vendo? E embutia aquilo em plástico. Logo saía assim. Para proteger? Para proteger, exatamente. Papagaio e outras coisas mais. Nós limitamos lá na formação, limitamos apenas a fazer objetos muito estampados, sem baixo relevo nem nada. É uma estrela, é uma estrela. Um mapa, é um mapa. Tudo muito estampado. E o meu sonho era isso, era fazer já coisas com certo relevo. Sim. Ou seja, foi Sim. essa técnica de Sim, dar exatamente. Deu-me aquele interesse de começar a trabalhar com gesso, sobretudo, e produzir objetos assim que... Que é para si ser príncipense? Não, para mim é um orgulho. Eu gosto muito da minha ilha. Já estive fora várias vezes, né? Gosto, precisamente até por causa da calmia que aqui tem, porque vivi em países muito conturbados, quer dizer, tem muita coisa. E eu não gosto, eu gosto desse clima, desse ar, tá vendo?
E sempre que vou para um país, eu fico com aquela nostalgia de querer voltar à minha terra natal. Gosto muito aqui.